Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da quarta semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje se encontra lá em Marcos, no capítulo 6, versículos de 7 até o 13, que nos diz assim: Naquele tempo Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsaram muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. Amados irmãos e irmãs, esse capítulo 6, que a liturgia nos apresenta nesta quinta-feira, mostra de modo muito evidente a missão que Jesus envia os 12 discípulos. Eu quero chamar a atenção para como Jesus envia, porque isso ilumina a nossa vida de missão também. Primeira receita que Jesus dá poder. O poder vem de Cristo, o poder não vem dos 12. Né? Quantas vezes a gente começa a achar, eu já vi isso várias vezes, pessoas achando que é pela minha própria força, pela minha própria aptidão que a missão vai ter, né, o seu valor realmente, vai chegar ao seu ápice, vai chegar aquilo que ela foi chamada a ser. E está um grande equívoco. Na verdade, amados irmãos e irmãs, precisamos colocar uma coisa na nossa cabeça. A graça vem de Deus. É Ele quem dá sentido à missão e é Ele quem traz o sucesso para toda e qualquer missão também. Segunda coisa, Jesus diz que não precisa levar nada para o caminho a não ser um cajado. Né? Não levem comida, não levem dinheiro, não levem muita coisa. Por quê? Quando nós começamos a encher de apetrechos a nossa missão, nós começamos a confiar nesses apetrechos. A missão nossa enquanto igreja é sermos pessoas desprendidas. Precisamos ser presos a Deus e não a outras coisas. Já vi gente que quando vai fazer uma missão, leva tanta coisa que eu estou vendo ela levar um carro junto. Precisamos entender que para ir para a missão eu preciso levar o Cristo. E aí eu levo Ele comigo em minha vida. Né? Isso é importante. Depois Jesus vai falar sobre a dinâmica de quando chegar numa casa. Quando entrar numa casa, ficar ali até a vossa partida, ou seja um com o povo, não tenhais pressa, compartilhe da vida daquelas pessoas. Só que pode acontecer de que as pessoas não os acolham. Jesus já deixou isso muito claro. Jesus sempre alertou que talvez a missão não tivesse aquele brilho que às vezes a gente coloca na nossa cabeça de que todo mundo vai acolher, de que todo mundo vai estar de coração aberto. E Jesus vai dizer, se por acaso não quiserem escutar vocês, sacuda a poeira dos pés. Isso aqui era uma ação que era natural naquele tempo, porque falava que até mesmo a poeira estaria contaminada, né? A poeira da impureza do outro. Mas a gente pode fazer uma reflexão aqui bem interessante, que é não se apegue àqueles que não querem acolher. E aí eu quero focar de modo muito claro para os insucessos de missões que nós temos. Amados irmãos e irmãs, muitas vezes a gente fica muito triste quando eu vejo que a Assembleia não quis escutar a minha palavra, quando eu vejo que os meus catequizandos não quiseram corresponder com o momento de catequese que eu fiz hoje, quando eu, pai, eu, mãe, vejo que os meus filhos não escutam os conselhos que eu dou. Quantas vezes a gente fica num insucesso tão grande e numa frustração tão grande que nós começamos a se questionar, será que a culpa é minha? Será que eu não nasci para evangelizar? Será que eu não dou certo? Já vi pessoas que pediram para parar de serem catequistas por causa disso. Na verdade, a gente tem que entender o seguinte. A minha tarefa é semear. Se o outro não acolhe, então deixe tudo para trás. Deixe essa frustração para trás e siga, porque tem pessoas que precisam. Eu preciso lembrar que existem ainda corações que estão sedentos. Talvez não era o tempo daquela pessoa, talvez foi ela que não deixou de fato com que a semente chegasse até o terreno. Eu acho que a gente precisa ter essa visão na nossa mente de modo muito claro. Que o texto de hoje, então, ilumine a nossa vida de missão. Né? Nós que somos missionários do reino, nós precisamos entender todas essas nuances. E por fim, lembre-se, não é para levar muita coisa. A nossa principal característica é o desprendimento, apego somente ao Senhor. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.